Esse episódio contém descrições de violência e suicídio, que podem ser gatilhos para alguns ouvintes. Se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades emocionais e precisa de ajuda, por favor, procure apoio. Você pode entrar em contato com os seguintes canais de ajuda: Centro de Valorização da Vida, o CVV, Ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br para chat e e-mail. O SAMU, que é o 192 para emergências, ou o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Procure o CAPS mais próximo para atendimento psicológico gratuito. Cuidar da sua saúde é fundamental. Não hesite em buscar ajuda. Era abril de 2021, ainda imerso no isolamento. A pandemia se alastrava e a desesperança permeava tanto a minha vida quanto as manchetes das notícias. Mesmo após tomar a primeira dose da vacina, a pandemia ainda continuava tirando muitas vidas. E eu me sentia inseguro e apreensivo em relação a todos os cenários catastróficos possíveis e impossíveis, mesmo vacinado. Com uma filha para nascer no mês seguinte, eu precisava urgentemente me afastar das notícias ruins. Em outubro de 2020, eu havia dado início ao projeto do Fatos, lançando o primeiro episódio sobre a Hattie McDaniel, e desde então estava à procura de uma história para encerrar a primeira temporada de forma mais esperançosa. Eu queria algo que fosse mais do que apenas um desfecho. Eu buscava uma história inspiradora que pudesse tocar e estimular as pessoas. E foi nesse momento que eu encontrei o personagem da história de hoje. A história que eu vou te contar agora tem um final muito feliz, mas ela é pesada. Durante a trajetória do Gabriel Guimarães, que é o personagem aqui da nossa história, é realmente bem doloroso, mas ele conseguiu dar a volta por cima e hoje tem um restaurante vegetariano em São Paulo. Essa história eu vi naquele site Razões para Acreditar. Eu faço questão de falar dele aqui porque é um site bacana, porque tem muita notícia boa, né? A gente tá precisando nesses tempos, né? Quero que o meu restaurante, quando estiver aberto, poder botar um morador de rua sentado sem ele ser constrangido na hora que ele estiver comendo e sem eu ter que pedir o cliente pagante para sair. A minha mãe diz que quem não vive para servir não serve para viver. Então é essa frase que me inspira sempre. Eu fiquei fascinado pela história do Gabriel. Eu precisava falar com ele, precisava contar essa história. E não tinha fonte melhor do que o personagem principal dela. Então, no dia 10 de abril de 2021, eu entrei no perfil do Rumos Gourmet no Instagram e mandei uma mensagem. Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius. Admiro demais o trabalho de vocês e gostaria de fazer um convite. Eu conheci a história do Gabriel Guimarães e gostaria de entrevistá-lo para lançar no nosso podcast. Eu acho que é uma história inspiradora e maravilhosa e gostaria muito de contá-la se possível. Desde já, agradeço a atenção de vocês. Não demorou muito para que eu recebesse uma resposta. Oi, boa tarde. É o Gabriel aqui. Eu não olho muito isso aqui. Então, me chama no WhatsApp, por favor. Ele me encaminhou seu número pessoal e eu mal poderia esperar para começarmos a nossa conversa. A história que eu queria abordar sobre o Gabriel era de como ele saiu da situação de rua e estava ali fazendo a diferença para quem mais necessitava, mesmo com a mudança de realidade. E como ele se sentia nesse seu novo normal. Queria espalhar essa mensagem de inspiração dele. Eu só não sabia que a partir daquele dia, quem iria entrar em um novo normal era eu. Eu sou Vinícius Vitória e esse é o Fatos. Demorou um tempo até eu e Gabriel nos alinhássemos em questão de horários para começarmos a nossa entrevista. Minha filha tinha nascido em maio e a Rumos estava tomando bastante do tempo dele. Finalmente, no dia 19 de junho de 2021, às 7 da manhã, conseguimos nos encontrar virtualmente para dar início à nossa conversa. Bom dia, pai, tudo bom? Bom, e você, como é que tá? Suave. Tomando café também, cara? Não, já tomei já. Eu tô aqui sentado em frente à televisão mesmo. Só te esperando. Ah, beleza.
Desde o momento que eu entrei em contato com o Gabriel pela primeira vez, mantivemos conversas constantes através de mensagens no WhatsApp. Ele me envolveu completamente com o seu projeto social, doando comida para quem mais precisava. Depois de alguns dias trocando mensagens, eu já esperava pelas fotos de suas marmitas vegetarianas prontas para serem distribuídas às pessoas em situação de rua que o Gabriel me enviava perto do horário de almoço. Mesmo com toda a correria e visivelmente cansado, ele estava ali, naquela manhã, disposto a compartilhar sua história para um quase completo desconhecido mais uma vez. Beleza. Então, Vinícius, meu nome é Gabriel Guimarães de Oliveira, eu tenho 33 anos, moro na cidade de São Paulo e trabalho como cozinheiro num restaurante vegetariano, que é meu. O Rumos Gourmet foi um restaurante que Gabriel abriu durante a pandemia. Ele funcionava no bairro Bela Vista, em São Paulo, e atuava da mesma forma que milhares de outros restaurantes, servindo também clientes pagantes. Porém, o Rumos também era parte de um projeto social criado por Gabriel, em que ele cozinhava marmitas para centenas de moradores de rua todas as semanas. Agora, para entender a motivação exatamente desse cara, a gente precisa voltar alguns anos na história, na vida de Gabriel. Eu nasci no Rio de Janeiro, no Hospital Dom Pedro II, em Santa Cruz. Quando eu nasci, o meu pai já estava preso e assim permaneceu até eu completar meus 12 anos. E eu morei com a minha mãe na favela do Rola, que também fica em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, né? E, moramos lá durante muito tempo até ela ser assassinada, né? Ela entrou pro tráfico. Aí, uma noite, ela saiu. E quando voltou com 2 policiais, dando muita porrada nela, tá ligado? Batendo muito, mandando ela falar onde estava a droga e o dinheiro. E depois que eles conseguiram o que queria, eles mataram ela ali nessa frente, né, velho? Éramos 4 irmãos. Você era o mais velho? Sim, eu era o mais velho. Tinha um bebê, o Renan, que a gente não tem contato com ele até hoje. Era eu, a Paula e o Carlos. Eu, a Paula e o Carlos, nós fomos pro orfanato. Esse bebê, o pai dele, que também era do tráfico, mandou buscar ele dentro da casa, né? E avisou minha avó que a gente estava dentro da casa lá, que tinham matado a minha mãe. Aí, 3 dias depois, minha avó apareceu lá e... Minha avó não, meu primo, né? 3 dias? 3 dias. 3 dias depois, meu primo apareceu lá e pegou a gente. Minha mãe morreu, aí a gente foi pra casa da minha avó não tinha condições de cuidar. Aí então acabou colocando a gente no orfanato. E no orfanato o que aconteceu? O meu pai, quando eu completei 12 anos, o meu pai saiu da cadeia e me tirou do orfanato. Foi um processo muito rápido. Ele saiu na cadeia num mês, 2 meses depois eu já estava na casa dele morando com ele. E como ele não era pai dos meus outros 2 irmãos, meus 2 irmãos continuaram no orfanato. Então o que acontece? A minha irmã, ela estava num processo de adoção e ela foi adotada. O meu pai, 2 semanas depois que me tirou do orfanato, ele morreu. Eu fui morar na rua. Mataram ele em São Gonçalo, né? Porque ele era de uma facção diferente do pessoal, e o pessoal descobriu e matou ele. Aí me mandaram de volta pro Rio de Janeiro, só que eu não sabia, tinha morado a vida inteira no orfanato, eu não sabia andar, pegar ônibus, onde eu tinha que ir, o que fazer. Então acabei, a partir daí, morando na rua e fiquei na rua até os 16 anos. Gabriel foi largado em um ônibus que parou no Botafogo, sem muita coisa além das roupas que vestia e uma certa quantia de dinheiro no bolso. Ainda criança, ele nem entendia o significado desse dinheiro e a falta que ele iria fazer. Quando a fome bateu, ele encontrou um pipoqueiro na rua e perguntou se com o pouco que tinha, daria para comprar alguma coisa. Anos depois, descobriu que deixou em torno de R$2.000 na mão de um vendedor em troca de um pequeno pacote de pipoca. A vida na rua, como é de se esperar, era vida de cão. Só que nessa história foi justamente um cão que fez Gabriel encontrar um companheiro de rua, uma pessoa com quem dividir o peso de não ter um teto. Um dia na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde ele ia tomar banho,
Gabriel encontrou um cachorro e também encontrou o dono dele, morador de rua, assim como ele. E foi assim que Gabriel encontrou aquele que estava prestes a se tornar o seu amigo mais fiel, que o ajudava a se virar vivendo nas ruas e não o abandonaria até a morte. O Fiel é um rapaz que eu encontrei na rua, quando eu fui morar na rua, ele se tornou meu amigo. E como ele não sabia o próprio nome, e todo mundo chamava ele por vários nomes diferentes, acabou que eu chamava ele de Fiel, porque ele sempre que conseguia as paradas, ele dividia. Eu falava, cara, tu é fiel mesmo, irmão. E aí pegou, ele virou Fiel, entendeu? Porque tipo, ele sempre conseguia comida, conseguia alguma coisa, ele dividia, entendeu? A comida, a água, a bebida, drogas, dividia tudo, que a gente morava na rua, a gente fazia uso de drogas, não tem por que não comentar sobre isso, né? Então, tipo, ele era um amigo muito foda, velho. Assim, e graças a ele eu acho que eu conseguia sobreviver, né? Porque eu não sabia nada, ele que me encontrou e falou, não, vem que eu vou te ensinar, porque a gente não sabe quanto tempo você vai ficar na rua e você precisa aprender a se virar, né? Aí, tipo, foi isso. E o projeto hoje existe por causa dele, porque, tipo, uma vez a gente estava num lugar em Botafogo pedindo comida, pedindo dinheiro pra gente poder comer, né? E, tipo, a gente foi num lugar que... Nesse lugar não deram comida pra gente, mas o pessoal comia com uma felicidade tão grande que eu virei pra ele e falei, porra, Fiel, quando eu crescer e tiver com dinheiro, eu vou aprender a cozinhar e vou fazer comida pra todo mundo, até pra quem não pode comer, ficar feliz assim, mano. Até pra gente que mora na rua, tá ligado? Aí ele brigou comigo e falou, vamos lá, Magrão, a gente precisa ganhar a vida, né? Primeiro. Nesses momentos em que um era tudo que o outro tinha, Gabriel mantinha a esperança de ter um futuro digno e prometia a Fiel que não apenas teria uma vida melhor, mas também faria a vida dos outros melhor. Fiz um monte de promessas pro Fiel que eu pretendo cumprir até hoje, né? A primeira é que eu ia ter minha família. A segunda é que eu ia virar cozinheiro. E que eu ia ajudar todo o irmão de rua que eu pudesse ajudar. E é o que eu tô tentando fazer agora. E infelizmente, mais um capítulo traumático na vida do Gabriel aconteceria. Já não bastando o passado de perdas, ele presenciou seu amigo Fiel perder a vida de forma dolorosa diante dos seus olhos. E, tipo, a gente estava se preparando para dormir já. E quando a gente se preparava para dormir, era, tipo, fumar um baseado e usar o que tinha lá, porque corria o risco de você ser roubado durante a noite, né, mano? Então a gente usava, escondia o que dava para esconder e ia dormir. Nessa de usar, o Fiel pegou e começou a usar muito a Loló. Aí meio que ele pegou no sono e a Loló derramou nele. Tinha um rapazinho que ele costumava passar e jogar um cigarro pra gente, aceso. Ele acendia e jogava. Aí a gente fumava aquele cigarro. Só que nessa noite, ele acendeu e o cigarro incendiou o Fiel. Porque o Fiel tava todo encharcado de Loló, velho. Algum tempo depois ele faleceu e eu fui adotado por conta dele ter falecido, né? E a gente sempre dormia no mesmo lugar, ficava no mesmo lugar. Só saía dali para conseguir comida e depois voltava para o mesmo canto, né? E quando ele faleceu, eu não consegui mais ficar ali nos dias que se passaram, os 3 dias seguintes. Então eu saí. E nessa minhas andanças, o rapaz que adotou a minha irmã no orfanato, ele me encontrou e me reconheceu por uma foto que minha irmã tinha. E me botou dentro do carro e me levou pra casa dele, velho. E foi assim que eu saí da rua. O rapaz em questão se chamava seu Alcir e a dona Miriam, sua esposa. Gabriel, enfim, tinha uma família, longe da rua e ao lado de sua irmã. Ele finalmente poderia começar a escrever uma história um pouco mais feliz. Embaixo de um teto, com menos preocupações acerca das estratégias de sobrevivência que a rua pede, havia mais espaço para sonhar. A família lhe deu abrigo, afeto e tudo o que precisava para trilhar o seu próprio caminho. Mas depois de tanto tempo na rua, é impossível apagar as marcas que a cidade deixou na história dele. Agora Gabriel estava cercado de pessoas, de regras e condicionado a uma rotina diferente do que estava acostumado. Tudo isso o fez sair de casa mais uma vez.
Só que agora ele contava com estabilidade, ainda que pouca, para formar uma vida própria fora das ruas. Então, velho, aí, tipo, eu morei com eles, com essa família, por 2 anos. A família que me adotou e tal. Porque eu passei tempo demais na rua, então eu não conseguia mais lidar com as regras do meu pai, entendeu? Enquanto eu estava na casa dele, eu acatava, mas depois de 1 ano e pouco, eu consegui me livrar das drogas e criar laços ali, eu não estava mais conseguindo aguentar as regras. Então eu falei, mano, eu vou embora. Conversando mais com o Gabriel, ficou claro o porquê de tanta dificuldade para que ele e seu Alcir, seu pai adotivo, conseguissem se entender. Você tinha que estar 9 horas da noite em casa. E, mano, para uma pessoa que morou na rua, acostumado com rua, estar em casa 9 horas e só sair quando amanheceu o dia é uma merda. Entendeu? É tipo prisão, tá ligado? A gente não ia. Eu lembro que eu não ia pros lugares do governo porque eu não queria ter que entrar às 5 horas da tarde de lá e poder sair só às 5 da manhã. Era isso. Porque era esse o horário. Você tinha que entrar às 5 da tarde e sair às 5 da manhã. Você ia ter banho, comida e um lugar para dormir. Mas só que eu não queria fazer isso, nunca fiz isso por conta disso. Por causa desse tempo preso. Hoje eu entendo que era por causa das drogas, porque não dava para usar, né? Mas na época, para mim, era como se fosse me prender. Era uma coisa muito ruim, mas eu não imaginava que era por causa das drogas, tá ligado? Mas a verdade era essa. Com tudo isso na cabeça, Gabriel se mudou para a Ilha Grande, também no Rio de Janeiro, onde conheceu tia Vera, uma cozinheira baiana que era muito boa fazendo frutos do mar. Lá começou a ficar cada vez mais próximo da cozinha. Aí depois que eu saí da casa do seu Alci, eu peguei e fui morar na Ilha Grande. Aí lá eu virei cozinheiro. Tipo, uns 2 anos depois de virar cozinheiro, eu comecei a fazer já algumas açõezinhas sociais, mas pela própria ilha, lá por Angra, mas coisa bem pouca. Aí quando eu vim para São Paulo 13 anos depois, eu peguei e comecei, né? Vim para São Paulo junto com a pandemia. Cheguei aqui em setembro de 2018, consegui emprego. Não, cheguei em novembro de 2018, consegui emprego em final de janeiro de 2019. Aí trabalhei em fevereiro. Sim, consegui emprego em janeiro. Trabalhei em fevereiro, fui mandado embora e consegui emprego em outro restaurante que foi aqui em Itaí no final de março. Trabalhei 20 e poucos dias e, fechou por causa da pandemia. Nisso que fechou, eu recebi minha rescisão, 700 merréis, e falei, e agora? Estou em outro estado com 700 reais, o aluguel vai ser daqui a 15 dias, o que eu faço da minha vida? Aí, eu morava com uma amiga que me ajudou muito aqui em São Paulo, né? E ela falou, pô, Gabriel, a gente tem cozinha, mano, vamos botar uma coisa no iFood, você cozinha e tudo mais. Aí eu lembrei que eu tinha um CNPJ já desde 2015, reativei esse CNPJ, botei o restaurante, abri um restaurante no iFood, né? Cozinhando do apartamento. Desde trabalhar no Bob's, onde pedia comida quando ainda estava em situação de rua, até abrir um CNPJ para vender coxinha em aplicativo, Gabriel fez de tudo para não parar de trabalhar e, principalmente, para não parar de trabalhar com algo que ele tinha muito apreço, a comida. Era grande a paixão dele, justamente por ser algo que ele não podia desfrutar durante os anos de rua. Mas foram essas experiências que o fizeram valorizar cada ingrediente do prato. Como todo sonho inesquecível, Gabriel se lembra até do dia em que abriu o restaurante. Esse sonho antigo que não era só dele, mas também do seu falecido amigo fiel. Aí dia 18 de abril eu abri no iFood o restaurante. Aí, a proposta, antes de abrir o restaurante, a proposta era que o meu público me ajudasse com as ações sociais, porque eu, quando fui abrir, eu falei, mano, eu vou abrir e vou fazer entrega de marmita, porque foi o que eu prometi pro fiel, eu lembrei na hora, tá ligado? Falei, então eu preciso de um público que me ajude com as minhas ações sociais, porque eu preciso de ajuda, não dá para fazer muita coisa sozinho, ainda mais agora que tá todo mundo perdendo seus empregos
nessa pandemia, eu preciso dar um jeito, né, de conseguir ajudar os outros, mas que os outros me ajudem a ajudar. Aí eu fui pesquisar os públicos que eram mais envolvidos com ativismo e ações sociais e tudo mais. Aí foi quando eu descobri o público vegetariano e vegano, né? Tipo, já conhecia eles, mas não sabia que eles eram tão envolvidos assim em projetos sociais e tal. Mas nas minhas pesquisas descobri que são. Então eu decidi que o meu restaurante ia ser vegetariano. Foi pensando nas ações sociais que o meu restaurante se tornou vegetariano, até porque eu sou especialista em peixe, não em vegetais. Estou aprendendo vegetais há 2 anos. Com o restaurante funcionando com a mesma comida gostosa de sempre e as ações sociais com as pessoas em situação de rua a todo vapor, as contas de Gabriel acabaram ficando muito apertadas, o que não o impediu de cozinhar muito bem. Na verdade, é exatamente isso que faz com que ele seja ainda mais criativo na hora de criar os pratos. Eu sou um restaurante, então o meu objetivo é vender, fazer dinheiro sem gastar muito e sem ter muito trabalho. Então eu tenho que fazer um cardápio em que pelo menos um ingrediente sirva para 3 pratos, mas sem tornar aquele prato repetitivo, entendeu? E isso é muito legal, porque você vai fazendo variações e pegando receitas e modificando e vai dando um negócio bem legal. E a comida, claro, vence pelo sabor, né? O pessoal fala... Eu tenho um cliente que ele é pedreiro, né? Isso é engraçado. Eu falo que ele é pedreiro porque quando você escuta a palavra pedreiro, mestre de obra, você fala assim, um cara que gosta de comer comida pesada, né? Que assim, se alimentar bem por causa do trabalho pesado dele. E ele é esse tipo de cara, tá ligado? E ele é muito viciado na minha feijoada. Toda vez que eu faço feijoada, ele deixa de comer a feijoada comum pra comer a feijoada vegana, que ele fala que é melhor do que as feijoadas comuns de São Paulo. Eu falei, mano, isso é incrível. Mesmo sem ter tido a intenção de ser vegetariano ao criar o restaurante, cozinhar comida sem carne fez Gabriel abrir as portas para essa culinária e abandonar de vez a carne na sua alimentação individual. E o fato de não comer animais era só um dos benefícios que ele via nessa dieta. Sabe por que? Questão de disposição após comer, fazer as coisas, é isso, entendeu? Porque, tipo, eu não fico pesado, o meu dia rende, eu como, fico leve, como mais. A verdade é essa, eu como muito mais do que eu comia antigamente, mas também não fico pesado. E o meu peso tá num peso bem, o melhor peso que eu já tive na minha vida, tá ligado? Eu tô muito bem com o meu corpo por conta da alimentação. O projeto social de Gabriel teve uma dimensão imensa. Alimentou centenas de moradores por semanas durante a pandemia, além dos que chegavam na porta do Rumos Gourmet. Isso. Nós começamos com 7 marmitas. A primeira ação que eu fiz sozinho. Tava chovendo, foi em junho, eu acho. Não, foi em maio. Tava chovendo pra caramba. Maio de 2019, né? Começou a pandemia. No maio do início da pandemia. Já tinha passado um mês da pandemia já. Aí, fiz essa ação, que foram 7 marmitas, que eu contei as pessoas que estavam embaixo do viaduto, que eu morava de frente ao viaduto da 9 de julho, 14 bis, né? E, tinham 7 pessoas lá tentando acender uma fogueira para fazer comida, eu não consegui. Eu fui lá, montei 7 marmitas e entreguei para eles. E engraçado que eu não tinha vendido nenhuma nesse dia. E entreguei para eles e falei, mano, acabou a marmita, agora tem que cozinhar de novo. Porque como eu tava começando, então eu vendia 2, 3 marmitas por dia. Não vendia muito. Demorou 15 dias pra eu conseguir vender legal, entendeu? Aí, é isso. Mano, aí, quando eu consegui vender legal, eu fui aumentando a quantidade de marmita que ia fazendo. Aí depois, em junho, eu abri a loja física, né? Aluguei uma loja física, não abri. Aluguei uma loja física. Mesmo não estando aberta, quando ia algum morador de rua pedir comida, eu entrava com ele, baixava a porta até metade, falava, senta aí, come. E é isso. E aí comecei... hoje a gente faz 200, 300 marmitas no domingo, tá ligado? Os moradores de rua passam por aqui, a gente oferece. A gente chama, já comeu, precisa comer e tal. Se souber de alguém, pode mandar pra cá. E aí ele virou... Já teve o nome de PF Democrático, PF Rua, e
Agora a gente decidiu batizar como Pé Fiel porque era o meu camarada de rua, né? Então, todos os dias, Gabriel atende quem pode, mas também quem precisa. Ronaldo Souza mora na rua há 10 anos e conheceu o restaurante Humus Gourmet quando o próprio Gabriel lhe ofereceu uma quentinha. Uma atitude dessa não é para qualquer um. Uma atitude dessa é para aqueles que pensam no próximo. É uma comida muito bem feita, muito, sabe, temperada, num tempero certo. Uma coisa que eu vou falar diretamente para que ele ouça isso. Que ele tá de parabéns pela comida que ele faz. A história do Gabriel furou a bolha e ganhou um alcance enorme, com reportagem em emissoras como a Globo e amplo compartilhamento de suas conquistas em páginas grandes como Razões para Acreditar nas redes sociais. A forma que ele saiu das ruas e conseguiu realizar as promessas feitas ao fiel estava inspirando muita gente. Foi assim que conheci a sua história. Um cara que sozinho conseguiu fazer a diferença na vida de tantas pessoas vulneráveis. Não, é surreal, tá ligado? Porque, mano, olha só, um cara que tem um restaurante em que ele sozinho trabalha porque o restaurante não tem movimento, consegue fazer isso, mano, e o governo não faz, tá ligado? Isso que é mó chato. Eu fico bolado com isso. Mas, tipo, se eu sozinho consigo fazer 600 marmitas, mano, vamos botar assim na ponta do lápis, cada uma pessoa fizer 2, pronto, acabou. Todo mundo come, o mundo inteiro come, 2. Cada uma pessoa que pode fazer 2 marmitinhas, pronto, todo mundo come. É isso. Mas o ser humano não olha para esses lados nunca, às vezes não tem tempo. Gabriel sempre me passava a impressão de que ele conseguia equilibrar muito bem a sua vida pessoal e as suas ações sociais, como se soubesse exatamente até onde podia ir. Mesmo com todo o trabalho generoso que colocava sorriso nos rostos de quem não tinha o que comer, ele mostrava que era possível manter um certo controle sobre a sua vida. Algo que ele conquistou com tanto esforço. Parecia muito tranquilo para ele discernir o momento de ajudar e o de priorizar a si mesmo. Eu passei por uma situação, vou te contar uma situação engraçada. Eu estava andando ontem com uma amiga. Aí chegou um rapazinho para me pedir dinheiro, pedir uma coisa para comer, só que eu não tava nem com a carteira, eu só tava andando com essa minha amiga e com a cachorra, tá ligado? Aí eu falei, poxa, amiga, infelizmente eu não posso te ajudar, cara. Aí minha amiga falou, ué, tu não faz ação social e dá comida para todo mundo? Eu falei, estou em paz por não poder ajudar esse rapaz, porque, tipo, no domingo eu fiz entrega de 600 marmitas, então eu não poder ajudar uma pessoa num dia específico não vai me fazer menos humano, entendeu? Então, é que você não poder fazer uma vez, entendeu? Ou não estar disposto, ok, mas se você pode fazer em algum momento e não fazer, mano, aí você vai pro inferno, é isso. Brincadeira. Mas é só pra te contar aí. Mas é isso que acontece, entendeu? Não se culpe por não poder fazer, tá ligado? Não tente fazer além, porque eu, por tentar fazer além, eu perdi minha esposa, meu lar ficou todo destruído por causa de ação social, eu me entreguei demais e, tipo, fui além, entendeu? Não tenta ir além. Eu agora tô retrocedendo e conforme meus passos for, tipo, essa ação que a gente está há 2 meses tentando arrecadar para ela, para fazer a cesta básica, que ainda não bateu a meta. Em outro momento, antes, eu já teria feito empréstimo para poder bater, para poder fazer. Igual eu fiz, eu estou pagando um empréstimo que eu fiz para poder fazer uma ação. E eu não aconselho ninguém a fazer, não dar um passo maior que a perna. Hoje eu entendo isso. Por isso o pessoal fala, tá demorando tanto a ação das 6. Eu falei, então, né? Eu sei até onde eu posso ir, desculpa. Eu posso ir até aqui agora. Infelizmente eu não posso dar um passo maior que esse. E a história de Gabriel acabaria com esse gancho. Gabriel, cara, obrigado. Obrigado de verdade. Eu que agradeço, filho. Não, e desculpa ter te incomodado aí logo cedo, né? Eu falei, esse é o melhor horário pra bater papo, mano. Se tem um único horário, a gente
A gente corre pra poder bater um papo, né? E tu também deve estar cansado, né, velho? Trabalha à noite. Nossa, nem falo, eu tô bastante. Tô bastante cansado, mas faz parte da vida, tem que correr. Faz parte. Cara, brigadão e... na verdade, eu vou deixar... Você me manda os links das reportagens e eu vou linkar. Sim. Eu vou linkar e vou usar alguns trechos também. Pode ser? Uhum. Então, Pode tá bom. ser, eu mando sim. Então tá bom. Um Você tá abraço. ouvindo minha bonequinha aqui chorando? Tô ouvindo ela. Ela já tá, ô papai, vem pra mim, vem, dá abraço, carinho. Pois é. Gabriel, brigadão, Falou, cara. E um um bom abraço. dia pra você aí. Pra você também. Eu me dei por satisfeito e chamei a Letícia para começarmos a roteirizar essa entrevista e a história do Gabriel. A ideia era encerrar a primeira temporada do podcast, mas Gabriel sempre pedia para segurar um pouco mais o episódio. Ô, mano, não termine de gravar ou conclua a história agora não. Espera um pouquinho, dizia ele. O fio condutor era sua promessa ao fiel, e ele fazia questão de cumpri-la, independente do que custasse. O início trágico do passado de Gabriel era só o começo de uma história que parecia estar se reescrevendo. Com o projeto Rumos, ele se dedicava a alimentar a quem mais precisava, honrando as promessas que fez. Mas aos poucos, fui percebendo que o equilíbrio que ele tentava manter era muito frágil mesmo. E os desafios eram sempre presentes. Gabriel me parecia tentar enxergar a linha tênue entre o sonho e o peso da sua própria história. Eu sabia que tinha encontrado uma narrativa maior do que eu imaginava. Eu sabia da responsabilidade dessa história. Mas o que essa história toda me reservava era mais, muito mais, do que o começo e a realização dos seus sonhos. Eu estava prestes a contar o início, o meio e o fim de uma história que estava prestes a acabar. Após a nossa entrevista, o Gabriel começou a enfrentar tempos difíceis, como se todo aquele equilíbrio que eu mencionei fosse por água abaixo. Apesar do sucesso inicial do Rumos, o restaurante físico acabou fechando suas portas em menos de um ano. A grande repercussão que ele teve nas redes sociais foi diminuindo à medida que outros assuntos tomavam espaço. Gabriel sempre me pedia ajuda para manter o projeto vivo. E eu fazia o que podia, desde pequenas doações até compartilhando em redes sociais e grupos de WhatsApp. Mas nem sempre o que a gente pode é o suficiente. Com o tempo, o Rumos fechou de vez e as coisas só pioraram. O Gabriel começou a se afastar de tudo. Redes sociais, mensagens, amigos. Por pelo menos um ano, eu não tive nenhuma notícia dele, apesar de continuar tentando contato, mas sempre sem sucesso. Aquilo que parecia ser um recomeço virou mais um capítulo de desafios e Gabriel, aos poucos, foi desaparecendo da vida pública, lidando com suas batalhas de forma silenciosa e solitária. Então, Gabriel, quando fechou o Rumos, retornou ao Rio. Essa é a Paula Ferreira, a irmã de Gabriel. Voltou para Ilha Grande, para a oportunidade de trabalho, que ele tinha uma proposta boa de trabalho lá na Ilha Grande. Acabou que não foi o que ele esperava, né? Mas passou um tempo lá, na Ilha Grande, trabalhando em restaurante, como ele trabalhou anteriormente, de ir para São Paulo, né? Antes dele abrir o Hummus Gourmet. Aí, nessa dele ter fechado, ele retornou para Ilha Grande. Só que não deu certo. Gabriel já sofre com a depressão há muitos anos, decorrente a tudo que ele passou, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Na ilha não deu certo. Aí ele começou a ter problemas, né? Mais problemas psicológicos e tudo mais. Veio para uma comunidade aqui no Rio, depois que saiu da ilha, ficou um tempinho lá. Durante esse período, Paula foi seu maior suporte, acompanhando de perto enquanto passava por um período de internação. Ela esteve ao lado dele em cada passo, ajudando o Gabriel
na busca de alguma estabilidade. Momento chazinho deles para se acalmar. Tio que inventou o chá da noite antes da pizza. Ai, gente, tudo pra mim. Depois que ele recebeu alta, ele passou um tempo na casa de Paula, até que ela e seu irmão Carlos conseguiram encontrar uma pequena kitnet onde ele pudesse tentar recomeçar de novo. Ficou ali um tempo, começou a fazer empada para vender, começou a fazer quentinha, todo mundo amava a comida dele, as empadinhas, aquilo tudo. Quando ele estava se erguendo, ele decidiu que iria retornar a São Paulo. E assim ele voltou para São Paulo, entendeu? Para tentar novamente um espaço, né? Gabriel sempre foi muito sonhador, então ele queria vencer pela cozinha, ele queria aquilo ali, era o sonho dele, era a vida dele. Eventualmente, durante a sua ida para a Ilha Grande, Gabriel voltou a me procurar pelo Instagram e me encaminhou seu novo número novamente e compartilhou suas últimas vivências, sem mencionar a internação, claro. Eventualmente, ele voltou para São Paulo, decidido a recomeçar do zero e dar continuidade ao seu sonho de ter um negócio próprio, fazendo o que mais gostava. Mas quando parecia que Gabriel estava finalmente recuperando fôlego, outra tragédia abalaria sua já frágil estabilidade. Meu pai morreu decorrente dos problemas graves que ele teve da diabetes. Então Gabriel não participou muito, mas sentiu muito a morte dele, né? Veio ao enterro, apesar de estar morando em São Paulo, ele veio correndo, porque o meu pai sempre deu um amparo muito grande a ele, entendeu? Então foi basicamente isso. Meu pai amava Gabriel. Meu pai era um ser humano ímpar. Ele era muito diferenciado. Meu pai era. Meu pai sempre procurou ajudar muito, sempre se esforçou muito. Gabriel foi um adolescente que deu muito trabalho. Meu pai estava correndo sempre atrás. Meu pai ia, vinha, pegava, né? Então ele deu um trabalhinho grande e meu pai ali. O Gabriel me contou sobre a morte do seu Alcir no dia seguinte do ocorrido. Mesmo com os desentendimentos que tiveram no passado, que eu considero normal entre pai e filho, ele sempre mencionava o pai com carinho. Até mesmo em nossa entrevista ele falou sobre o momento em que seu pai declarou seu amor por ele na maior emissora de TV do Brasil. Legal, cara. E me conte só mais uma coisa, como é que tá o seu Alcir hoje? Então, hoje ele tá chato, rabugento, mas tá bem. Ele é um amor. Ele depois de 15 anos que me tirou da rua, quase, 14 anos, né? Depois de 14 anos que me tirou da rua, 14, 15, 16, 17, não, 17, ele falou que me ama, rapaz, ano passado. Nossa Senhora! Ele nunca, eu já sabia que ele me amava, né? Mas ele nunca tinha verbalizado isso. Quem fala a seguir é a dona Miriam e o seu Alcir, da Ana Maria Braga. Estou muito orgulhosa, estou muito feliz e coisas melhores virão. E que você nunca esqueça de ser um menino generoso, sabe? Ter o coração aberto, não só para você, mas compartilhar as bênçãos que Deus tem dado em sua vida. Filhão, estamos muito felizes com a sua trajetória. Te amamos. Com Deus. Eu não esperava por isso não, sabe? Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, pelos meus irmãos, e vocês são mais do que heróis para mim. Vocês são o meu exemplo de ser humano nessa terra. O ser humano tem... Eu amo vocês. E falou em rede nacional, rapaz, no programa da Ana Maria. Naquele momento, ao falar das palavras do pai, Gabriel exibiu um brilho nos olhos que era impossível ignorar. Ele parecia
Uma criança que finalmente recebia aquele gesto de amor tão inesperado. Uma mistura de emoção e orgulho. Foi um momento de reconhecimento e afeto que ele sempre buscou, vindo justamente de quem o inspirou e o tirou das ruas. Mesmo com o baque, ele continuou a tentar seguir o seu sonho. Gabriel era uma pessoa muito realista e claro que ele sabia que não seria como antes, quando estava no auge do Rumos, mas ele estava disposto a tentar de novo. Estava disposto a reconstruir o futuro que o Gabriel e o Fiel, de anos atrás, tanto idealizavam. Depois de um tempo, ele me contou sobre o seu novo empreendimento com um amigo. Bom dia, pessoal, tudo bom? Que legal. E aí, galera, tudo bem? Vamos chegar, que tem novidade na área. Então, segunda-feira, às 8 horas da manhã, vou estar convocando vocês para estar na Rua Barra Funda 601, que é quando vai começar a minha collab com o Tô na Inclusa, né? Vocês sabem que o Tô na Inclusa é um bar que tem aqui na Inclusa. E ali é a Inclusa. Então, a Inclusa é um bar que tem aqui na Barra Funda. É de um amigo meu. E ele me chamou pra estar fazendo uma collab. Então a gente vai botar um estrozinho aqui, ó. Olha o espacinho, galera. Vamos lá. A partir de segunda-feira tá rolando essa collab com a galera. Esse é o espaço. Rua Barra Funda 601. Tem as artes dos manos e das manas aqui, ó. Todas estão à venda, com exceção da Martinha ali. A Martinha não está à venda. Gabriel estava pronto para recomeçar a sua jornada como chefe de cozinha, lá na Barra Funda. Entre altos e baixos, ele seguia divulgando os pratos incríveis que preparava no seu novo restaurante. E parecia finalmente realizado. Eu sou o Gabriel Guimarães e eu sou chefe de cozinha no Barra Funda. E eu venho aqui jogar pra vocês uma enquetezinha bem da hora, mano. Eu tô fazendo um prato, criando um prato com essa abóbora. E quem acertar, vão ter 5 pessoas que vão poder ganhar isso. Quem acertar o nome do prato, não o que vai no prato. Quem acertar o nome do prato vai ganhar. Eu queria agradecer a vocês que vieram no samba ontem, foi incrível. Queria estar agradecendo a Mônica, que fez a produção do samba. Com o tempo e a dedicação que colocava em cada detalhe, ele ainda queria arrumar um espaço para conversarmos e, enfim, finalizar essa história. Mas entre encontros e desencontros, essa nossa conversa nunca rolou, ficando sempre para um depois que teimava em não chegar. Até o dia 10 de maio de 2024, quando ele publicou esse vídeo nas suas redes sociais. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Então, eu tô passando para informar vocês que o almoço no Barra Funda vai até o dia 30 desse mês. Eu vou fechar o Barra Funda por muitos motivos. Então, eu vou até o dia 30 porque eu tenho compromissos. E é isso, é impossível. Eu não tô 100% bem. O restaurante tem tomado muito da minha atenção. E por causa disso eu tô negligenciando a minha saúde mental, a minha saúde física, toda a minha saúde. Eu assisti aquele vídeo e no mesmo instante eu mandei uma mensagem para ele. O Gabriel nunca ignorava minhas mensagens, mas naquele dia ele não respondeu. Eu sentia que tinha algo errado e fui dormir com uma angústia pesada no peito. No dia seguinte, 11 de maio de 2024, eu insisti em saber o que estava acontecendo. Gabriel estava diferente, parecia distante de um jeito que ele nunca tinha feito antes. E como minha angústia já pressentia,
Ele me mostrou com fotos o que pretendia fazer. Foi como um soco no estômago. Entrei em desespero, tentando de todas as formas trazê-lo de volta. Liguei, mandei mensagens e implorei para que ele desistisse. Tentei acionar as pessoas próximas a ele, na esperança de que alguém pudesse ajudá-lo. Eu estava desesperado para impedir o que parecia inevitável. Mas nada foi suficiente. Naquela tarde, depois de uma despedida curta e dolorosa por mensagem de voz, o Gabriel cometeu suicídio. Depois da última mensagem no WhatsApp, o vazio tomou conta daquele chat. Continuei vendo mensagens implorando para que ele respondesse, para que atendesse minhas ligações. Mas nada foi respondido. Ainda assim, eu me agarrava a uma pequena esperança, acreditando que ele pudesse voltar atrás, que reconsiderasse, que desse qualquer sinal. Porém, algumas horas depois, a notícia chegou, a confirmação de sua morte. E claro, divulgar qualquer conteúdo da nossa última conversa nunca seria uma opção. Não seria ético, nem humano, expor algo tão íntimo, tão doloroso, de alguém que já havia desistido de tudo. O que parecia apenas um momento de vulnerabilidade se transformou na perda irreparável de alguém que, para mim, já era muito mais do que uma história. Ele havia se tornado um amigo. E quando disse no começo desse podcast que quem havia entrado em um novo normal era eu, não era apenas uma frase de efeito para o roteiro. O Gabriel me fez enxergar além dos meus privilégios. Me forçou a confrontar preconceitos que eu nem sabia que carregava. Sua luta, sua dor, expuseram uma realidade que eu tentava inconscientemente evitar. Mas não havia mais como fechar os olhos. Aquela perda me atingiu de uma maneira que eu nunca havia experienciado antes. Não era apenas o suicídio, era a sensação avassaladora de impotência que me consumiu nos dias que seguiram. E nesses últimos meses, eu carreguei uma culpa silenciosa e sufocante, uma sensação de falha, de não ter conseguido fazer o suficiente por alguém que era tão importante. Ele se foi, e eu fiquei com o peso de não ter sido capaz de mudar aquela situação. Eu me envolvi profundamente na história do Gabriel, e mesmo à distância, eu pude sentir a dor, o desespero de alguém que lutou até onde pôde, mas que no fim teve um desfecho trágico. E não tem final feliz. Até sentar aqui nesse momento e escrever essas palavras é uma experiência angustiante. Ainda me custa acreditar que isso realmente aconteceu. Gabriel não foi só uma estatística, não foi apenas um número em uma realidade brutal. Ele foi um ser humano extraordinário que de alguma forma tocou a minha vida e a transformou para sempre. E agora, mesmo em meio à tristeza e ao vazio, carrego comigo a responsabilidade de não deixar a sua memória morrer. Aguentou, velhinho. Morreu aos 77 anos. E Gabriel aos 36 anos. Novamente a Paula, irmã do Gabriel. Tão novo. Na hora eu não entendi. Eu falei, nossa, meu pai lutou tanto pela vida e você quis tirar a sua vida, que não sei o que. Meu pai amava viver, meu pai amava ajudar. E você também, você resolveu tirar a sua vida. Meu irmão, quanto potencial o Gabriel tinha, inteligentíssimo. E eu não, de primeira, eu não conseguia aceitar. Entendeu? Que ele tinha tirado a própria vida, né? E foi bem pesado. Eu não quis ver nada. Fim de vida muito triste, muito triste. Enfim, mas agora eu guardo lembranças boas. Eu sonhei com ele sorrindo para mim,
né? E dizem que isso é um privilégio quando a gente sonha com as pessoas que a gente ama sorrindo pra gente. Estou fazendo minha terapia porque não há quem aguente, né? Em 8, 9 meses, agora 9, eu perdi 2 pessoas muito próximas a mim. A história de Gabriel é um retrato duro e real das injustiças que muitos brasileiros enfrentam diariamente. Ele perdeu a família para a violência, que para muitos é uma rotina, e foi parar nas ruas, onde construiu uma grande amizade com o Fiel. Ao Fiel fez uma promessa, que teria uma família, se tornaria cozinheiro e ajudaria os irmãos moradores de rua. Mas a vida do Gabriel foi cruel. Gabriel viu seu amigo Fiel partir tragicamente, mas a promessa permaneceu viva. E com ela, a filosofia que sua mãe sempre repetia: que não vive para servir, não serve para viver. Em meio a tanto sofrimento, Gabriel encontrou uma chance de recomeçar quando foi acolhido por seu Alcir, Dona Miriam e seus irmãos Paula e Carlos. Dedicou-se ao Projeto Rumos, onde alimentava aqueles que mais necessitavam. Levou felicidade nos piores momentos que todos enfrentamos durante a pandemia e também tornou-se um cozinheiro talentoso. Mas a vida de Gabriel não pode ser vista através de lentes idealistas, como se sua superação fosse um triunfo da meritocracia. A verdade é muito mais amarga. Apesar de sua dedicação, o Gabriel, como tantos outros Gabriéis espalhados pelo Brasil, foi vencido por um sistema que não oferece nada além de desprezo aos seus mais vulneráveis. Ele, que tanto se dedicou ao próximo, sucumbiu ao abandono e à falta de suporte que destroem vidas silenciosamente, sem manchetes. Mas não podemos deixar que o impacto de sua vida se apague. Ele simboliza a resiliência, a compaixão e o reforço de tentar fazer algo de bom em um mundo que tantas vezes oferece apenas crueldade em troca. Enquanto lembrarmos de Gabriel, é essencial que sua história nos inspire a sermos mais humanos, a termos mais empatia, a ajudarmos uns aos outros. Que sua dedicação nos lembre da importância de pequenos gestos que podem parecer insignificantes, mas que criam correntes de solidariedade. Porque cada ato de bondade conta, cada gesto faz a diferença. Que cada um de nós seja um pouco de combustível para manter sua luz brilhando forte. Que não esqueçamos quantos humanos deixaram de viver plenamente por conta da cruel realidade em que ainda vivemos. E que possamos trabalhar para transformar essa realidade em algo melhor. Que saibamos quando servir para sermos dignos de viver. Descanse em paz, querido Gabriel. Seguimos aqui, carregando a sua luz e a sua mensagem. Para honrar a memória do Gabriel, com a sugestão da Maria Alice, seguem alguns projetos que tentam fazer a diferença nas ruas de São Paulo. E são eles: o Projeto Ruas, o São Paulo Visível e o Instituto Ruas. Deixarei as redes sociais e os sites na descrição. Quem não puder ajudar sendo voluntário, pode fazer uma pequena contribuição ou apenas seguir e compartilhar os projetos nas redes sociais. Esse foi o podcast Fatos, talvez o mais difícil que eu gravei. E aqui é o espaço onde discutiremos temas diversos a partir da narrativa de personalidades, acompanhando a sua trajetória. Olhar o passado em relação ao presente para ponderar sobre o futuro.
Esse podcast usa áudios da TV Globo, Jovem Pan News e dos canais do YouTube Fábio Chaves, Inspire Fundo e da página Razões para Acreditar. A trilha sonora desse podcast é da Storyblocks. Eu sou Vinícius Vitória e produzi, narrei, entrevistei, co-roteirizei e editei esse episódio. O roteiro principal foi feito pela Letícia Guimarães. A revisão é do Rafinha Martinelli, do Fernando Campione e da Maria Alice Montenegro. As vinhetas é do Leandro Carimbó e a vitrine é do Léo Marrom. E agradecimento a Paula pela conversa que ela autorizou usar nesse episódio. E também a dona Miriam e o Carlos, que eu possa ter honrado a memória do irmão de vocês. É isso. Nas redes sociais, no Blue Sky, Threads e Instagram é @podcastfatos. Segue a gente por lá. E obrigado pela escuta do podcast. E se puder, compartilhe essa história. Até a próxima.